Durma com a paz que só Jesus pode dar. Oração da noite. Você já tentou dormir com o coração pesado, a mente agitada e os olhos cheios de lágrimas? Já se deitou cansado, mas o sono não veio. Já passou horas virando de um lado para o outro, buscando um descanso que simplesmente não chegava. Quantas noites você chorou em silêncio, orando para que Jesus falasse algo, qualquer coisa, só para você sentir que não está sozinho? E se eu te dissesse que há uma paz tão profunda, tão silenciosa e poderosa, que mesmo no meio do caos, você pode adormecer como uma criança nos braços do Pai? Uma paz que não depende de contas pagas, de respostas imediatas, de situações resolvidas. Uma paz que só Jesus pode dar. Uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Uma paz que hoje, ainda hoje, pode invadir o seu quarto e transformar sua noite. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo escondido que muitos nunca acessam, mesmo após anos dentro da igreja. É um tesouro espiritual pouco explorado, um caminho de descanso verdadeiro que está disponível, mas que só os que confiam no poder de Jesus conseguem percorrer. E esse caminho pode mudar completamente a forma como você dorme e vive. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença real de Jesus ao seu lado. É o Espírito Santo consolando sua alma, enquanto você respira fundo e sente o peso do mundo sair de seus ombros. É deitar-se em meio à tempestade, mas com a certeza de que Jesus está no barco e que ele não perde o controle de nada. Quantos de nós oramos por respostas, mas esquecemos de pedir paz? Quantos tentam resolver tudo com as próprias mãos e terminam a noite exaustos, sem entender por que o coração continua inquieto? Há um lugar secreto de descanso, um abrigo para a alma cansada. Esse lugar se chama Presença de Jesus, e hoje você vai ser conduzido até lá. Mas por que tantos não conseguem acessar essa paz mesmo orando? Porque existem cristãos que passam noites em claro, mesmo com a Bíblia ao lado e palavras bonitas nos lábios. Existe algo que ainda não foi compreendido, algo que talvez você nunca tenha ouvido em um culto ou num vídeo como este. Há uma chave espiritual que se perdeu entre os ruídos da vida, e neste momento você está prestes a encontrá-la. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar juntos em passagens bíblicas que revelam verdades profundas sobre o descanso da alma, a leveza do fardo de Jesus e o tipo de sono que nasce quando você entrega suas ansiedades aos pés da cruz. Você vai entender por que Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Vai descobrir que o silêncio de Deus durante a noite não é ausência, mas uma forma sagrada de presença. Vai perceber que até mesmo as tempestades têm hora marcada para cessar, e que enquanto você dorme, Jesus continua trabalhando por você. Mas antes, me responda nos comentários com uma simples frase de fé: Jesus é minha paz. Escreva isso agora como um ato profético, como quem planta uma semente de descanso para a alma. Ao escrever isso, você está dizendo ao céu e ao inferno: eu sei em quem confio. E aproveite para deixar o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar mais vidas. Você pode ser a razão pela qual alguém do outro lado da tela receba exatamente o que está precisando para não desistir. Você já é parte desta missão divina. Você já faz parte dessa comunidade que busca Jesus acima de tudo. Parabéns por estar aqui. Que honra ter você nesta jornada. Aproveita e se inscreve se ainda não for inscrito. A paz que Jesus quer te dar hoje pode ser o início de um ciclo de revelações em sua vida. E por incrível que pareça, tudo pode começar por uma simples noite de sono em paz. Muitos que estão aqui não têm uma igreja próxima. Alguns nem sequer podem sair de casa. Este canal tem sido uma igreja digital para milhares de almas cansadas. E você está ajudando a sustentar esse ministério com seu like, seu comentário e sua participação ativa. Nunca subestime o impacto do seu engajamento. Agora, antes de começar o estudo da palavra, digite nos comentários "Paz em Cristo". É a frase que todos os fiéis deste canal escrevem
antes de iniciarmos cada oração ou estudo bíblico. É como um selo espiritual, uma declaração de quem crê que Jesus ainda está agindo, mesmo quando tudo parece silêncio. E um último detalhe. A penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção adormecida em sua vida. Algo que você está pedindo há tempos pode ser respondido nesta noite. Então fique comigo até o fim. Deixe Jesus te surpreender. Hoje você vai dormir diferente. Agora vamos ao nosso primeiro mergulho na palavra. Prepare o coração. O que o Espírito Santo vai revelar nos próximos minutos pode transformar sua noite e sua vida. Jesus acalma a tempestade. Você já sentiu como se a sua vida estivesse dentro de um barco em alto mar, sendo sacudido por ondas violentas, enquanto os ventos contrários ameaçam virar tudo de cabeça para baixo? Já teve a sensação de estar prestes a afundar mesmo estando com Jesus no barco? Em Marcos 4, 35-41, vemos uma das cenas mais poderosas da vida de Jesus. Depois de ensinar as multidões, ele decide atravessar para o outro lado do mar com os discípulos. Tudo parecia tranquilo no início, até que uma forte tempestade se levanta. O vento uiva, as ondas invadem o barco, e os discípulos, muitos deles experientes pescadores, entram em pânico. Mas Jesus, ele estava dormindo. Sim, dormindo. E isso nos ensina uma das lições mais profundas sobre a paz. Jesus só consegue dormir no meio da tempestade porque ele carrega uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não se abala com gritos, com ventos, com ameaças ou previsões catastróficas, uma paz que nasce da certeza de que tudo está no controle do Pai. O que essa passagem tem a ver com você hoje, nesta noite? Tudo. Talvez você esteja se sentindo como os discípulos, desesperado, tentando manter o barco da sua vida flutuando. As contas chegaram, os relacionamentos estremeceram, a saúde deu sinais de alerta e a sua alma está inquieta. Você tem clamado, orado e até perguntado como fizeram os discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos, mas o que Jesus faz diante desse clamor? Ele se levanta, olha para o mar e com autoridade diz: silêncio, aquieta-te, e imediatamente tudo se acalma. Essa mesma autoridade que aquietou o mar da Galileia está disponível para aquietar os mares da sua vida. Jesus ainda fala com as tempestades, ainda ordena ao vento que cesse, ainda acalma corações que não conseguem dormir. Você pode estar passando pela noite mais escura da sua existência, mas Jesus não abandonou o barco. Ele está aí. Ainda que pareça estar em silêncio, ele está presente. E onde ele está, o caos tem limite. E há um detalhe importante: Jesus disse, antes da travessia: passemos para o outro lado. Ou seja, ele já havia decretado que vocês chegariam ao destino. O medo veio no meio do caminho. A dúvida se instalou no processo, mas a promessa permanece. Se Jesus disse que vocês vão atravessar, então vocês vão atravessar. Ainda que haja tempestade, ainda que a noite seja longa, ainda que o barco balance. Esta história também revela algo precioso sobre o descanso. Jesus dorme no meio da tormenta, porque confia plenamente no cuidado do Pai, e ele nos chama a fazer o mesmo. O sono do justo não é ausência de problemas, é confiança na presença de Deus. É fechar os olhos mesmo ouvindo os trovões, porque o coração sabe quem está no comando. Por isso, antes de dormir esta noite, fale com Jesus como os discípulos falaram, mas fale com fé, não com desespero. Diga: Senhor, eu sei que tu estás no barco. Eu confio na tua presença. Aquieta a minha alma, e então deixe que ele se levante e acalme tudo dentro de você. Agora é com você a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7. Há uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Uma paz que vai além do que é lógico, do que é racional, do que é possível explicar com palavras humanas. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias, mas que ainda assim se instala dentro da alma, como uma brisa suave após um dia de tempestade.
Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo, preso, escreve algo que parece até contraditório aos olhos naturais. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Note que Paulo não promete que os problemas desaparecerão, nem que as dores cessarão imediatamente. Ele fala de uma paz que protege, uma paz que guarda o coração. E essa paz vem depois da entrega, depois da oração, depois da súplica, depois da gratidão. Quantas vezes você já entregou a Deus suas preocupações, mas continuou carregando o peso delas na mente? Quantas vezes orou por alívio, mas continuou tenso como se a oração fosse apenas um rito, e não uma conversa com um Pai que pode tudo? Paulo está dizendo, não é a ausência do problema que traz paz, é a presença de Jesus. É por isso que essa paz excede o entendimento. Ela é espiritual, é celestial. Ela invade a mente quando o diagnóstico é ruim. Ela consola quando o luto aperta. Ela sustenta quando tudo parece desmoronar. Você já viu alguém passando por um momento de dor profunda, e mesmo assim, com os olhos brilhando, dizendo, eu estou em paz? É dessa paz que Paulo fala. E essa paz está acessível a você. Hoje o mundo tenta oferecer paz através do controle. Paz com dinheiro, paz com distrações, paz com sucesso. Mas é uma paz frágil e instável. Qualquer vento pode derrubá-la. A paz de Jesus não. Ela guarda, ela firma, ela ancora a alma. Quando você ora de verdade, quando entrega com fé, quando agradece mesmo antes da resposta, essa paz vem. Ela entra como uma sentinela no seu coração e na sua mente e protege. Protege dos pensamentos de medo, protege das crises de ansiedade, protege das mentiras do inimigo. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. A paz de Jesus não é genérica, ela é pessoal. É a paz dele, a mesma que o fez suportar a cruz, o abandono, a traição. Essa paz é sua herança como filho ou filha de Deus. Você pode estar num campo de batalha emocional, pode estar sem chão, sem respostas, mas a promessa é clara. Se você orar, confiar e agradecer, a paz virá. Talvez não do jeito que você espera, mas ela virá. E quando ela vier, vai invadir seu quarto, sua mente, seu corpo cansado. Você vai fechar os olhos e dizer, eu não sei como, mas estou em paz. E isso será um milagre. Então agora escreva nos comentários com fé, minha mente está guardada em Cristo. Essa frase será o seu escudo espiritual nesta noite. Se ainda não curtiu este vídeo, faça isso. Você já sentiu essa paz? Conhece alguém que precisa dela? Espalhe essa palavra. Deixe o like e ajude outros a encontrarem essa paz que excede todo o entendimento. Jesus quer usar você, sim, você, para levar consolo a quem está no limite. O Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço. Existe um momento do dia em que todos nós somos confrontados com a nossa vulnerabilidade à hora de dormir. É nesse instante, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do ambiente, que os pensamentos mais profundos emergem. É quando o corpo repousa, mas a alma revela seus ruídos. É aí que muitos choram escondido, temendo o amanhã, remoendo o ontem, se sentindo abandonados hoje. Mas há uma promessa antiga registrada no Salmo 4, 8, que ecoa como um cântico sagrado para noites de angústia. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse versículo não é apenas uma poesia, é uma declaração de confiança absoluta. É como se Davi, cercado por ameaças, traído por amigos, perseguido por inimigos, dissesse, mesmo assim, eu vou dormir em paz. Mas como alguém consegue dormir em paz em meio ao caos? A resposta está na segunda parte do versículo. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor. Não é o travesseiro mais macio,
Não é a conta bancária estável, não é o relacionamento resolvido, é o Senhor. O descanso profundo só é possível quando sabemos quem nos guarda. Davi sabia que mesmo cercado por perigos, ele não estava sozinho. Ele não precisava ficar acordado vigiando, porque Deus estava acordado por ele. Talvez você esteja tentando fazer tudo sozinho, se proteger, resolver, entender, controlar, e por isso não dorme. Sua alma está em vigília constante, como se fosse seu dever manter o mundo inteiro de pé. Mas hoje o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração: filho, filha, você pode deitar em paz. Eu estou aqui. Eu cuido de tudo enquanto você descansa. Há uma diferença entre dormir e adormecer em paz. Muitos dormem por exaustão, mas poucos adormecem com serenidade na alma. A proposta de Deus para você nesta noite é: durma com confiança. Durma como quem sabe que está nos braços do Pai. E repare no detalhe: em paz me deito e logo adormeço. Não é um sono que demora, não é um repouso forçado. É imediato. É o sono de quem entregou, de quem orou, confiou e descansou. Você precisa aprender a confiar no Senhor até mesmo com os olhos fechados. Isso é fé, isso é paz. Você não controla o amanhã, mas conhece aquele que já está nele. Você não pode resolver tudo agora, mas pode descansar naquele que tudo pode. Feche os olhos hoje com essa certeza: Jesus está velando por você. E se você acordar no meio da noite com angústia, com ansiedade, com medo, repita esse versículo em voz baixa como uma oração. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deixe essa palavra ser sua canção de ninar espiritual. Você não está sozinho nesta noite. Há um exército de filhos de Deus espalhados assistindo este vídeo, clamando por paz. E juntos todos nós estamos deitando com a certeza de que Jesus está guardando o nosso sono. Jesus, o príncipe da paz. Isaías 9:6. Em um mundo onde todos correm, onde o medo é alimentado pelas notícias e a ansiedade se tornou uma epidemia silenciosa, o nome de Jesus resplandece com um título que nenhum outro líder, filósofo ou mestre ousou reivindicar: Príncipe da Paz. Isaías 9:6 profetizou centenas de anos antes do nascimento de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus, Forte Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pense nessa expressão, Príncipe da Paz. Não é apenas alguém que traz paz, mas aquele que governa sobre ela, que reina com autoridade, em um território onde o descanso e a harmonia são soberanos. Jesus não oferece paz como um presente externo. Ele é a própria paz encarnada. Por que isso importa para você hoje? Porque talvez você esteja buscando a paz como se ela fosse uma sensação momentânea, como se fosse algo que vem e vai como o vento, ou que depende das circunstâncias estarem favoráveis. Mas a Bíblia nos revela que a verdadeira paz é uma pessoa, e quando essa pessoa entra em sua vida, ela governa, ela domina os medos, ela silencia as vozes da insegurança, ela estabelece ordem onde havia confusão, ela faz morada. Jesus não é um visitante da paz, ele é o príncipe, e quando ele entra, ele toma o trono do seu coração e estabelece um novo governo, um governo de paz. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas ainda vivem em constante tormento interior. Por quê? Porque ainda não o reconheceram como príncipe. Querem o Salvador, mas não o governante. Querem a ajuda, mas não a rendição. Mas a paz só governa onde Jesus reina. Se ele não estiver no trono do seu coração, outras coisas vão ocupar esse lugar. O medo, a preocupação, a culpa, o trauma, a expectativa frustrada. E essas coisas são péssimas rainhas. Mas quando Jesus é entronizado, algo poderoso acontece. A alma encontra seu eixo, o coração se aquieta, a mente se organiza. Mesmo que o exterior continue instável por dentro, você estará em paz. Ele é o príncipe da paz.
quando você perde alguém querido, quando as portas se fecham, quando o mundo desaba, quando ninguém entende sua dor. Ele governa mesmo no vale da sombra da morte. Ele reina no meio do luto, da perda, da espera. Ele reina à noite quando o quarto está escuro e os pensamentos são altos demais. Neste exato momento, o Espírito Santo está te lembrando que não é sobre o que você sente, é sobre quem você crê. Você pode não estar sentindo paz agora, mas a palavra te garante que Jesus é sua paz. E se Ele está com você, então a paz já está aí. Você só precisa abrir mão do controle e deixar o príncipe reinar. Deixe ele reinar sobre seus pensamentos, sobre sua noite, sobre seus sonhos, sobre sua história. Agora escreva nos comentários: Jesus reina sobre minha paz. Esse é o seu ato de rendição. É o reconhecimento de que você não quer mais ser governado pela ansiedade, mas pelo príncipe da paz. E se essa palavra tocou você, curta este vídeo agora. Não deixe que essa mensagem pare em você. Alguém precisa de Jesus hoje à noite. Alguém precisa se lembrar que há um príncipe pronto para reinar sobre a tempestade interna. Você é canal de Deus para isso. A ansiedade e o cuidado de Deus. Mateus 6, 25-34. Quantas vezes você já se pegou deitado olhando para o teto com a mente acelerada, pensando no dia de amanhã? E se o dinheiro não der? E se aquela resposta não chegar? E se eu falhar de novo? E se isso se... E se sim? A ansiedade tem um poder cruel. Ela te rouba a paz, antes mesmo de algo acontecer. É como um ladrão que invade seu coração no silêncio da noite, sussurrando mentiras, exagerando ameaças, fabricando tragédias que talvez nunca se concretizem. E tudo isso acontece antes do sol nascer. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, dedicou uma parte inteira do Sermão do Monte, o ensino mais profundo e prático de sua vida, para lidar com isso. Em Mateus 6, 25, ele olha nos olhos daqueles que o seguiam e diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não está dizendo: fingam que está tudo bem. Ele está dizendo: confiem, observem, entreguem. Jesus aponta para os pássaros do céu e os lírios do campo. Nenhum deles planta nem colhe, nem se angustia com o amanhã. E ainda assim, o Pai os sustenta. Jesus pergunta com firmeza e ternura: porventura não valeis vós muito mais do que eles? Essa é a pergunta que você precisa responder nesta noite. Você crê que vale mais que os lírios? Você crê que o mesmo Deus que pinta flores no campo e alimenta aves no céu também está cuidando de você neste exato momento? A ansiedade nasce quando você esquece quem é o seu pai, e ela cresce quando você tenta controlar o que não está nas suas mãos. Jesus encerra esse trecho com uma frase que poderia ser um antídoto espiritual contra as madrugadas inquietas: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, pare de carregar o amanhã nas costas. Ele ainda nem chegou. Você foi chamado para viver o agora, para confiar hoje, para descansar hoje. Sabe por que muitas pessoas não conseguem dormir? Porque estão tentando viver 3 dias ao mesmo tempo. O passado que já se foi, o presente que está negligenciando e o futuro que ainda não existe. Mas Jesus te convida para viver um só dia, o hoje. E neste hoje, Ele está dizendo: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. Não se preocupe, descanse. A ansiedade é um fardo pesado demais para você carregar. E mais do que isso, ela não muda nada. Ela não adianta, ela não resolve, ela não move a Deus. Mas a fé sim, a entrega sim, o descanso sim. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você solta o controle, Ele segura a sua mão. Se prepare, porque o próximo bloco vai tocar fundo em seu espírito. Elias na caverna, o silêncio que traz direção. Imagine um homem que viu o fogo do céu descer, um profeta que desafiou reis, enfrentou multidões idólatras e viu a mão de Deus operando sinais incontestáveis. Esse homem é Elias. E mesmo com toda essa bagagem espiritual,
Houve um momento em que ele desabou. Depois da grande vitória contra os profetas de Baal, no Monte Carmelo, Elias foge para salvar a própria vida. Ele, que tinha enfrentado tanta coisa agora, se sente vencido por uma ameaça de Jezabel. Vai para o deserto, se isola e chega ao ponto de pedir a morte. Em sua angústia, ele entra numa caverna não apenas física, mas emocional e espiritual. Você já se sentiu assim como Elias? Já quis se esconder do mundo? Já quis que tudo acabasse porque o peso ficou grande demais? Já se isolou achando que ninguém entende, ninguém ouve, nem mesmo Deus? A caverna de Elias representa o abrigo do esgotamento, e muitas vezes, nossas noites de insônia são cavernas emocionais onde nos escondemos da vida. Mas o que acontece ali dentro é extraordinário. Deus se manifesta, mas não da maneira esperada. Primeiro vem um vento fortíssimo, depois um terremoto, depois um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. E então vem um sussurro suave, uma brisa delicada. E ali Deus fala com Elias. Esse detalhe é precioso. Deus não gritou, não se impôs com força. Ele sussurrou. Por quê? Porque quem sussurra está perto. Talvez no meio da sua noite escura você está esperando que Deus fale com trovões, que acabe com tudo de forma imediata, que elimine os problemas com um estrondo. Mas o Espírito Santo está dizendo: estou aqui no silêncio, na quietude, no sussurro. Deus não queria apenas tirar Elias da caverna, ele queria curar o coração dele. Ele queria ajustar a perspectiva e, mais do que isso, dar uma nova direção. Elias achava que tudo tinha acabado, mas ali naquela caverna, Deus revelou que ainda havia caminho, missão, propósito. Você não chegou ao fim. Você está apenas num intervalo de cura. Seu quarto escuro pode ser sua caverna, mas Deus está aí sussurrando e dizendo: levanta, ainda há o que fazer. Eu ainda te escolhi. Você ainda é meu. O silêncio de Deus não é ausência, é intimidade, é refinamento. É a pausa antes do novo recomeço. Por isso escreva agora nos comentários: Deus fala no silêncio, e escreva isso com fé. Mesmo que esteja difícil ouvir, Ele está aí. Mesmo que pareça escuro, Ele está perto. Se você sentiu essa palavra no coração, curta agora este vídeo. O Espírito Santo pode estar usando você para fazer com que essa mensagem chegue a alguém que está na caverna emocional neste exato momento. Você pode ser a brisa suave que Deus vai usar. A mulher do fluxo de sangue, paz após anos de tormento. Durante 12 anos, aquela mulher viveu à margem. 12 longos anos sangrando, enfraquecida, impura, segundo a lei rejeitada pela sociedade, invisível aos olhos dos homens. 12 anos sem dormir em paz. 12 anos sem o direito de tocar ou ser tocada. 12 anos de solidão, de vergonha, de cansaço. A Bíblia relata em Marcos 5, 25, 34, que ela gastou tudo o que tinha com médicos, procurou solução em todos os caminhos humanos, mas ao invés de melhorar, só piorava. Talvez neste momento, você se veja nessa história. Você tentou de tudo, já conversou com amigos, buscou conselhos, tomou medicamentos, leu livros, fez promessas, já tentou controlar o caos dentro de você, com as forças que restaram, e ainda assim, a paz não veio. Essa mulher também tentou tudo até ouvir falar de Jesus, e quando ouviu, ela não hesitou. Mesmo fraca, mesmo rejeitada, mesmo sendo considerada impura, ela se arrastou até ele. Ela não esperou um convite, não exigiu atenção, não pediu permissão. Ela simplesmente tocou a barra do manto. E naquele exato momento, algo aconteceu. Ela sentiu o sangue, estancou, o corpo se aquietou, e acima de tudo, a alma foi restaurada. Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam. Estavam cercados de gente, mas Jesus sabia. Alguém o havia tocado com fé. Alguém o havia buscado com desespero e confiança ao mesmo tempo. A mulher, tremendo, se apresenta, e então Jesus não a repreende. Ele não a afasta, ele não a envergonha. Ele diz:
Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e fica livre do teu mal. Vai em paz. Você percebe o peso dessas palavras. Durante 12 anos, ela viveu em tormento. Em minutos, ao tocar Jesus, ela encontra cura e paz. Ela não foi apenas curada fisicamente, ela foi restituída emocionalmente. Ela voltou a dormir, voltou a sonhar, voltou a viver. Jesus a chamou de filha. Ela, que era rejeitada por todos, agora era reconhecida por aquele que a criou. Essa paz está disponível para você hoje, mas você precisa tocá-lo, precisa se aproximar com fé, precisa vencer a multidão de pensamentos, de medos, de traumas, e dizer: se eu apenas tocar, Jesus continua sendo o mesmo. O poder ainda sai dele quando há fé. A paz ainda flui quando a alma se entrega. Se sua mente sangra todos os dias, se o coração está ferido há anos, se você está exausto de tentar resolver sozinho, toque nele, chame por ele, creia nele. A oração de Ana, a paz que vem após entregar tudo ao Senhor, as dores que ninguém vê, os clamores que nascem no mais profundo da alma e que nem mesmo os lábios conseguem expressar. Há noites em que o travesseiro se torna altar e as lágrimas se tornam súplica, e foi assim que Ana orou. Em 1 Samuel 1, encontramos uma mulher aflita marcada por anos de espera e humilhação. Ana era estéril, seu ventre estava fechado e sua alma ferida. A outra esposa de seu marido, Penina, a provocava constantemente, e embora o marido a amasse, nada parecia preencher o vazio que ela sentia por não poder gerar. Quantas pessoas vivem essa mesma dor silenciosa? Talvez o seu ventre estéril seja outra área da sua vida. Um sonho não realizado, uma oração não respondida, uma promessa que parece cada vez mais distante. Talvez você também esteja cercado de vozes como as de Penina que te dizem: você não é capaz, nada vai mudar. Mas Ana nos ensina algo precioso. Quando não há mais a quem recorrer, corra para o altar. Ela vai ao templo, não para murmurar, não para culpar, mas para despejar sua alma diante do Senhor. Ela ora em silêncio, seus lábios se movem, mas a voz não sai. Tamanha é sua dor, que o sacerdote Eli a confunde com uma mulher embriagada. Mas Ana não estava bêbada. Ela estava cheia de dor, cheia de expectativa, cheia de fé. E então, ao ser compreendida, ouve de Eli uma simples palavra: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe só fizeste. E aqui está o milagre mais profundo dessa história. Ana voltou para casa diferente. Antes mesmo de engravidar, antes mesmo de ver a resposta, ela voltou em paz. Por quê? Porque ela entregou. Ela orou até o ponto de descanso. Ela despejou a alma até não sobrar mais angústia. Ela saiu do templo com o coração leve, mesmo que o útero continuasse vazio por mais um tempo. A paz de quem ora com fé não vem depois da resposta, ela vem depois da entrega. Muitas vezes, sua alma está atribulada porque você ora, mas não entrega. Você pede, mas continua segurando. Você fala com Deus, mas ainda tenta resolver com suas próprias mãos. Ana nos ensina: despeje tudo. Despeje o que dói, o que frustra, o que envergonha, o que cansa, e depois descanse. A paz que você busca nesta noite não está em controlar o tempo de Deus, está em confiar que Ele ouviu e age no silêncio. Comente agora com fé: entrego tudo e descanso no Senhor. Essa frase é seu altar hoje. É sua oração em forma de decisão. É sua Ana espiritual dizendo: Senhor, toma tudo. Eu confio. E se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo agora. Há muitas Anas por aí orando em silêncio. E você pode ser o instrumento de Deus para levar consolo, esperança e descanso para alguém que está prestes a desistir. A paz não é só para quando o milagre chega, ela é para o caminho também. A paz no meio do vale da sombra da morte. Salmo 23. O Salmo 23 é talvez o texto mais conhecido e recitado de toda a Bíblia. Ele já foi entoado em funerais, sussurrado em quartos de hospital
decorado por crianças e escrito em quadros nas paredes de muitos lares. Mas ainda que seja familiar, esse salmo guarda um mistério profundo e libertador, especialmente na noite escura da alma. Davi começa com uma afirmação de posse e confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e nos leva verso a verso por uma jornada que envolve descanso, direção, provisão e proteção. Mas o versículo mais intrigante e transformador é o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Repare nas palavras de Davi. Ainda que eu ande. Ele não disse eu andar, mas ainda que. Ou seja, ele sabia que esse vale é uma fã inevitável da vida. Todos nós, em algum momento, passaremos por ele. O vale da sombra da morte não é apenas um lugar de fim físico. É uma representação dos momentos em que a alma se sente perdida, sem direção, encoberta por sombras. É a insônia que consome o medo, que paralisa a angústia que sufoca. É aquele tempo onde tudo parece morrer: os sonhos, a esperança, a fé. Mas Davi declara algo que muda tudo. Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esse é o segredo da paz no vale, a presença de Jesus. Ele não promete que você não passará por vales. Ele promete que não passará sozinho. A presença de Jesus não elimina o vale, mas transforma a experiência dele. Ele anda com você, sustenta você, fala com você mesmo quando tudo parece silêncio. E isso muda tudo. Davi também menciona a vara e o cajado. A vara corrige, o cajado guia. Ambos são instrumentos de um pastor atento e amoroso. Ou seja, no vale, há direção e consolo. Você não está perdido. Você está sendo guiado. Você não está esquecido. Você está sendo cuidado. Mesmo quando os seus olhos não enxergam a saída, a mão do pastor está sobre você. Mesmo que você esteja cansado, ele não te solta. Essa paz que não vem da lógica, mas da certeza da presença, é o que vai fazer você dormir hoje, com o coração em paz. Sim, você pode estar no meio de um vale, mas Jesus está com você. E onde ele está, o medo perde força. Por isso comente agora com fé: Jesus está comigo no vale. Essa frase é sua bandeira no meio da escuridão. É o seu grito de fé mesmo quando tudo parece calado. E não esqueça de curtir o vídeo. Você pode estar ajudando alguém que está no fundo de um vale achando que está sozinho, mas através de você o pastor pode alcançá-lo. A paz que você procura não está na ausência do vale, mas na certeza de quem caminha ao seu lado. A fé que vence o medo. Marcos 5:36. O medo é uma sombra que se arrasta pelos corredores da mente. Ele se alimenta das incertezas, cresce com as notícias ruins e paralisa a alma antes mesmo do problema se tornar real. É ele quem sussurra que nada vai dar certo, que tudo vai piorar, que Deus se esqueceu. E é nesses momentos, quando o coração bate acelerado e a esperança começa a desfalecer, que Jesus libera uma das frases mais curtas e mais poderosas de toda a Escritura. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Essa palavra foi dita em um dos momentos mais delicados do ministério de Jesus. Um homem chamado Jairo havia se lançado aos pés do mestre suplicando que ele fosse até sua casa curar sua filha doente. Jesus aceita o convite e vai com ele, mas no caminho são interrompidos pela mulher do fluxo de sangue, o milagre que vimos no bloco 8. Enquanto Jesus para curá-la, a notícia vem: tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Imagine o coração de Jairo naquele momento. Ele estava tão perto, Jesus estava indo com ele. E agora a notícia que mais temia chegou: é tarde demais. Mas é exatamente nesse instante, antes que o desespero o engula, que Jesus o olha e diz: não temas, crê somente. Essa frase dita há 2000 anos ecoa até hoje. Ela chega até você agora, nesta noite. Talvez você esteja ouvindo más notícias. Talvez seus pensamentos estejam dizendo: não tem mais jeito. Talvez o medo esteja tentando te convencer de que o tempo se esgotou.
Mas Jesus diz: não temas, crê somente. Essa ordem não é apenas um consolo, é um despertar espiritual. Jesus não está dizendo para você sentir menos medo. Ele está dizendo: escolha crer, apesar dele. A fé verdadeira não ignora o medo, ela o vence. Porque a fé foca em Jesus, não na circunstância. Fé é confiar quando os olhos veem o contrário. É seguir caminhando quando as más notícias tentam te parar. É crer que Jesus continua no caminho com você mesmo, quando tudo grita o oposto. No fim da história, Jesus chega até a casa de Jairo, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E a morte teve que recuar. O medo diz: é o fim. A fé diz: Jesus está chegando. O medo diz: não adianta mais. A fé diz: se ele disse que vai, ele vai chegar. E quando Jesus chega, a morte tem que sair. Essa é a paz que vence o medo. Não porque o medo desapareceu, mas porque a fé assumiu o comando. E onde a fé é verdadeira, há descanso, há firmeza, há direção. Você não precisa esperar as coisas mudarem para ter paz. Você precisa apenas crer. Por isso escreva agora nos comentários: creio mesmo com medo. Essa frase é uma escolha, uma atitude espiritual. É dizer: eu escolho a fé, escolho crer na palavra, não na notícia. E se essa palavra te tocou, curta este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que também está ouvindo vozes de medo e precisa ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente. A visitação do Espírito Santo como Consolador. João 14, 26. Em uma das conversas mais íntimas que Jesus teve com seus discípulos na véspera de sua crucificação, ele sabia que em breve não estaria mais com eles fisicamente. Sabia que os dias escuros viriam, que o medo tentaria tomar o coração de cada um deles. Sabia que eles se sentiriam abandonados, confusos, talvez até desamparados. Mas em meio a tudo isso, Jesus fez uma promessa que ecoa até hoje. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 26 e 27. O Consolador. Esse é o nome que Jesus usa para o Espírito Santo nesse contexto. Ele não o chama apenas de poder, força ou vento. Ele o chama de Consolador. Porque o Espírito Santo não é apenas uma manifestação espiritual. Ele é presença real e íntima. Ele não é distante. Ele não é frio. Ele não é um fogo impessoal. Ele é o abraço de Deus em noites solitárias. É a voz mansa que acalma a mente agitada. É o calor que invade o quarto frio. E ele não veio apenas para operar sinais. Ele veio para consolar. Ele veio para estar com você em todas as noites. Muitas pessoas veem o Espírito Santo como algo que só se manifesta em cultos intensos, mas ele também está naquele suspiro profundo, antes de dormir. Quando você diz baixinho: Senhor, me ajuda, ele está presente. Quando as palavras não saem, quando a dor é silenciosa, quando o cansaço é invisível, Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E veja, ele diz que essa paz não é como a que o mundo dá. A paz do mundo é condicional, depende do dinheiro estar na conta do corpo, estar saudável, das pessoas estarem por perto. Mas a paz de Jesus vem no meio do caos, no meio do luto, no meio da perda. Ela não é ausência de dor, é a presença do Espírito Santo no meio dela. Quantas noites você passou desejando que alguém te entendesse, que alguém te confortasse, que alguém dissesse: vai ficar tudo bem. Hoje o Espírito Santo está dizendo isso a você. Ele te conhece, te vê, te entende melhor do que você mesmo. E ele não está aí só para resolver. Ele está para permanecer. Ele te consola quando você não tem forças para orar. Ele intercede por você com gemidos inexplicáveis. Ele te relembra daquilo que Jesus disse quando o medo tenta apagar tudo. Nesta noite você não está sozinho.
Pode até parecer que ninguém entende o que você está sentindo, mas o Consolador está com você, e ele vai ficar até a paz voltar. Por isso escreva agora nos comentários: o Consolador está comigo. Escreva com fé. Isso não é apenas uma frase, é uma afirmação espiritual, uma lembrança viva de que você não foi abandonado. Se essa palavra encontrou seu coração, curta agora este vídeo. Você pode estar ajudando alguém a reencontrar a esperança através da presença do Espírito Santo. Você pode ser canal de consolo para quem mais precisa. A paz que Jesus prometeu está acessível. Basta um sussurro e o Consolador virá. José no cárcere, paz mesmo quando os sonhos parecem distantes. José sonhava alto. Desde jovem ele carregava em seu coração visões grandiosas dadas por Deus. Sonhos de governo, de honra, de influência. Mas antes de ver qualquer promessa se cumprir, ele precisou enfrentar um processo doloroso, longo e aparentemente contraditório. Foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, levado a uma terra estrangeira, falsamente acusado e preso. Imagine como seria sua mente dentro daquela cela. O silêncio, o frio, o esquecimento, os anos passando, o sonho ficando cada vez mais distante. Quantos de nós já estivemos nesse lugar não físico, mas emocional e espiritual, onde nos sentimos presos, esquecidos, parados no tempo? Já orou e teve a sensação de que Deus não respondeu? Já teve a impressão de que aquilo que ele te prometeu era só ilusão, que os sonhos morreram? José passou anos preso por algo que não fez. E o mais surpreendente é que ele permaneceu em paz. Como? Porque a paz de Deus não depende do lugar onde você está, depende de quem está com você. A Bíblia diz que mesmo no cárcere o Senhor era com José, e por causa disso tudo que ele fazia prosperava. Mesmo na prisão ele foi colocado como responsável pelos outros presos. Mesmo no esquecimento, Deus estava preparando o próximo passo. José não viu a promessa ser anulada. Ele viu a promessa ser moldada. Sabe o que isso significa para você hoje? Que, mesmo que sua realidade pareça contrária ao que Deus te prometeu, Ele ainda está agindo. Mesmo que os muros ao redor sejam altos, o céu ainda está aberto sobre sua vida. Mesmo que ninguém mais lembre de você, Deus não te esqueceu. Você pode estar numa prisão emocional, paralisado, desacreditado, cansado, mas há uma paz que pode te visitar aí mesmo, entre as grades da dúvida, do medo, da espera. Paz de saber que o sonho de Deus não caduca. Ele não mente, ele não erra o tempo. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E cada etapa do processo está te preparando para isso, até mesmo os dias de prisão. José saiu do cárcere diretamente para o palácio. Num único dia o cativeiro virou honra, mas a paz que ele carregava não começou no trono, começou na cela. Hoje Jesus quer te ensinar a dormir em paz mesmo quando os sonhos parecerem distantes. A paz não é a confirmação da chegada, é a certeza de que o Pai ainda está conduzindo tudo. Por isso escreva agora nos comentários: mesmo preso, eu confio no sonho de Deus. Essa frase é sua declaração de fé. No meio da cela, sua resistência contra a dúvida, sua fidelidade, mesmo sem respostas. Se essa palavra te alcançou, curta o vídeo agora. Talvez haja um José assistindo isso, precisando apenas de uma lembrança. Você ainda está no roteiro de Deus. A canção de Paulo e Silas na prisão. Existem momentos em que a única coisa que resta é um cântico. Não um cântico ensaiado, não uma música de celebração depois da vitória, mas um cântico que nasce no meio da dor, que se ergue entre as correntes, que desafia a lógica, que rasga o silêncio da madrugada com notas de fé. Em Atos 16, 16 e 40, Paulo e Silas haviam sido injustamente presos, foram espancados, humilhados, lançados no cárcere interior, o local mais escuro, mais frio, mais solitário da prisão, e ainda com os pés presos em troncos. Nada ali cheirava a vitória. Não havia multidão, não havia luz, não havia promessa visível de livramento. Mas à meia-noite,
algo inesperado aconteceu. Eles começaram a orar e a cantar. Sim, no escuro, com dor no corpo, sem saber o que aconteceria, Paulo e Silas decidiram cantar. E o que aconteceu em seguida? De repente sobreveio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram. Esse texto é mais do que uma história de livramento. É uma revelação profunda sobre a paz que canta mesmo acorrentada. Paulo e Silas não esperaram a porta se abrir para louvar. Eles louvaram para que a porta se abrisse. E aqui está o segredo. A paz verdadeira não depende da situação mudar. Ela muda o ambiente onde está. Enquanto outros presos murmuravam, Paulo e Silas louvavam. Enquanto os guardas vigiavam, eles adoravam. Enquanto tudo dizia fim, eles proclamavam esperança. E o louvor deles não apenas os libertou, libertou a todos que estavam ao redor. O seu louvor nesta noite, mesmo em meio à dor, pode quebrar cadeias que prendem outras pessoas. Pode ser o som que move o céu, que abala estruturas espirituais, que traz luz onde só havia escuridão. Quantas vezes a madrugada chega, e com ela a tristeza, o desânimo, o sentimento de que você não vai suportar. Nesses momentos a canção é uma arma, uma oração cantada, é uma declaração de guerra contra o medo. É como dizer, mesmo aqui, mesmo agora, eu sei em quem tenho crido. Talvez você esteja no seu cárcere interior agora, preso por decepções, por dívidas, por diagnósticos, por solidão. Mas existe uma canção esperando para nascer dentro de você. Não precisa ser bonita, não precisa ser afinada, precisa ser verdadeira. E se você abrir os lábios hoje, à noite mesmo em lágrimas para adorar algo, pode acontecer. As correntes podem se romper, a alma pode se libertar, e o céu pode descer sobre esse quarto. Por isso comente agora, vou cantar mesmo preso. Essa frase é mais que uma decisão, é uma profecia. Você está dizendo ao seu cativeiro, você não tem meu louvor. Ele pertence a Jesus. Se essa palavra falou com você, deixe seu like agora. Você pode estar ajudando outros Paulos e Silas que estão em silêncio e precisam lembrar que o louvor ainda tem poder. A meia-noite pode ser escura, mas ela também é o horário dos milagres, o descanso sabático e sua aplicação espiritual. Quando Deus criou o mundo, Ele fez algo surpreendente ao final de tudo. Depois de formar os céus, a terra, os animais, o homem e a mulher, Ele descansou. Não porque estivesse cansado, afinal o Deus Todo-Poderoso não se esgota, mas para nos ensinar algo essencial. O descanso também é sagrado. Em Gênesis 2:3 está escrito: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou. Esse dia se tornou o sábado, o Shabat, o símbolo do repouso divino. Ao longo do Antigo Testamento, o sábado foi instituído como mandamento, um dia separado santo, para parar, silenciar, recobrar a alma e lembrar quem é Deus. Mas hoje, através de Jesus, entendemos que o verdadeiro sábado não é apenas um dia da semana, é um estilo de vida, é um descanso do coração. É o lugar onde paramos de tentar resolver tudo com nossas próprias mãos e confiamos que Ele está conduzindo cada coisa. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Hebreus 4:9-10 complementa, Portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Você entende o poder disso? Há um descanso reservado para você, um lugar onde você não precisa provar nada, nem correr em círculos, nem perder o sono por aquilo que não pode controlar. Esse descanso sabático não é inatividade, é confiança. É o descanso de quem entrega, de quem obedece, de quem reconhece que não é pelo muito fazer, mas pelo muito confiar. Quantas vezes você perdeu a paz porque acreditou que tudo dependia de você? O cansaço não é apenas físico, é espiritual.
É o esgotamento de quem tenta carregar nos ombros o que só Deus pode sustentar. Mas Jesus te convida. Pare e descanse. Sente-se aos meus pés, confie que eu continuo sendo Deus. Às vezes, sua alma precisa mais de silêncio do que de respostas. Precisa mais de entrega do que de esforço. Precisa mais de fé do que de explicações. O descanso é uma forma de adoração. É dizer: Senhor, eu paro porque confio. Eu durmo porque tu não dormes. Você pode nesta noite declarar sobre sua mente, sobre seu coração, sobre sua casa: aqui habita o descanso do Senhor. E então se permitir repousar não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está resolvendo. Por isso comente agora com fé: hoje eu escolho descansar em Deus. Essa frase é um ato de rendição, de santificação de fé. Se essa palavra tocou o seu espírito, curta este vídeo agora. Você pode estar ajudando alguém que há anos não sabe o que é descansar de verdade, nem física nem espiritualmente. E através dessa mensagem, a alma dele pode encontrar o sábado que há tanto tempo espera. Jesus é o Senhor do sábado, e Ele quer te dar paz hoje. A voz suave de Deus, ainda que tudo em volta grite, Ele fala no silêncio. A vida é barulhenta, os problemas gritam, as notícias rugem a mente, ecoa preocupações a cada minuto. E em meio a tudo isso, às vezes o coração pergunta: Deus, por que o Senhor está em silêncio? Mas o que muitos não percebem é que Deus nem sempre fala alto. Na verdade, Ele frequentemente sussurra, porque quem sussurra está perto. Voltando ao texto de 1 Reis 19, que vimos em parte no bloco 7 com Elias na caverna, há um ponto ainda mais profundo nessa história que merece ser explorado. Depois de enfrentar Jezabel e fugir para o deserto, Elias entra em uma caverna exausto e deprimido. Ele esperava algo espetacular, uma manifestação forte de Deus, como as que já tinha visto antes. Mas em vez disso, a Bíblia diz: veio um vento forte e impetuoso, que fendia os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Deus poderia ter falado com barulho, com força, com intensidade, mas ele escolheu o sussurro. Por quê? Porque o sussurro exige atenção. O sussurro exige silêncio, exige aproximação. Talvez você esteja esperando que Deus grite com você, que Ele te interrompa com trovões, que rasgue os céus, com respostas imediatas, mas Ele está te convidando para algo mais profundo. Ouvi-lo no meio do barulho, percebê-lo no meio da multidão de pensamentos, encontrá-lo na quietude do espírito. Deus não compete com o barulho. Ele convida você a silenciar tudo para ouvi-lo. E é por isso que muitos não conseguem ter paz, porque buscam um Deus que grita, mas ignoram o Deus que sussurra. Ele não vai invadir sua mente à força. Ele não vai atropelar seus pensamentos. Ele espera você aquietar. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. O verbo aquietar aqui é fundamental. Paz não é ausência de problemas, é presença de consciência. Consciência de que Deus está aqui falando, guiando, sussurrando. Hoje, antes de dormir, não se desespere porque Deus parece em silêncio. Pergunte-se se você está ouvindo. Pergunte-se se está dando espaço para o sussurro vencer o ruído. Talvez Ele esteja falando com você agora mesmo por esta mensagem, por um sentimento, por uma lembrança, por uma palavra suave no coração. Por isso escreva agora nos comentários: eu ouço o sussurro de Deus. Essa frase é uma escolha, um posicionamento espiritual. Você está dizendo: mesmo em meio ao barulho eu vou parar para ouvir. E se essa palavra tocou, você curta este vídeo. Você pode ser canal de Deus para ensinar alguém a ouvir a voz suave que transforma noites em descanso e caos em direção. Deus está falando e está mais perto do que você imagina. A oração do Pai Nosso entrega sustento e confiança.
Entre todos os ensinamentos de Jesus, há um que ele não apenas nos deu como sugestão, mas como um modelo, um caminho, uma estrutura viva de oração. É mais do que palavras decoradas, é um manifesto de fé e entrega ao Pai Nosso. Em Mateus 6, 9, 13, Jesus nos ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cada frase dessa oração é uma declaração de paz. Cada linha é um passo rumo ao descanso interior. Começa com Pai Nosso. E aqui está o primeiro segredo da paz. Você tem um pai, não um juiz distante, não um ser impessoal, mas um pai que conhece, ama, cuida. A paz começa com identidade. Quando você sabe a quem pertence, o medo perde o domínio. Santificado seja o teu nome. Quando você exalta a santidade de Deus, seus problemas se tornam menores aos seus olhos. Não porque eles desaparecem, mas porque o trono de Deus se torna maior do que o trono da preocupação. Venha o teu reino. Paz é desejar o governo de Deus, sobretudo sobre suas emoções, sua noite e seus pensamentos. É permitir que ele reine, mesmo que isso signifique esperar um pouco mais. O reino de Deus traz ordem ao caos. Seja feita a tua vontade. Essa é talvez a parte mais difícil e mais libertadora. Quantas vezes queremos que Deus nos abençoe do nosso jeito, mas a verdadeira paz vem quando você pode dizer: mesmo que não entenda, eu confio. A vontade de Deus é perfeita, ainda que incompreensível por um tempo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.